Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi então ter com os discípulos e os encontrou dormindo, e disse a Pedro: Então não pudeste vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela 2ª vez e orou, dizendo: Meu Pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu o beba, faça-se tua vontade. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para os seus discípulos e disse-lhes: Dorme agora e repousai. Chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que me traz está perto daqui. Jesus ainda falava, quando veio Judas, um dos 12, e com ele uma multidão de gente armada de espadas e cacetes, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor combinara com eles um sinal. Aquele que eu beijar é ele, prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse: Salve, mestre! E beijou. Disse-lhe Jesus: É então para isso que me vens aqui? Em seguida, adiantaram-se eles e lançaram mão de Jesus para prendê-lo. Mas um dos companheiros de Jesus desembainhou a espada e feriu um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus, no entanto, lhe disse: Embainha a tua espada, porque todos aqueles que usarem da espada pela espada morrerão. Crês tu que não posso invocar meu Pai e ele não me enviaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpririam então as Escrituras, sendo as quais é preciso que seja assim? Depois, voltando-se para a turba, falou: Saístes armado de espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um malfeitor. Entretanto, todos os dias eu estava sentado entre vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu porque era necessário que se cumprissem os oráculos dos profetas. Então os discípulos o abandonaram e fugiram. Aqui nas palavras, Jesus, tomado por uma grande angústia, foi orar para o Pai. Jesus entendia qual que era a sua missão, que a sua missão estava próxima, muito próxima de ser cumprida, e ele em momento algum se desviou. Mesmo que essas palavras possam parecer que a vontade de Jesus era diferente, mas em nenhum momento ele quis dizer: não quero. Ele disse, é como se ele estivesse dizendo: existe outra forma de eu cumprir essa missão sem que eu passe por esse cálice de sofrimento? Mas ele entendia que aquela era a vontade do Pai. Portanto, ele disse: se houver, é como se ele tivesse dito, se houver, que seja pela tua vontade, não pela minha. Ou seja, muitas vezes a gente está passando por uma angústia na nossa vida e nós
perguntamos a Deus: é necessário que isso aconteça na minha vida? Mesmo que você se pergunte a Deus, mesmo que você pergunte a Deus se é necessário que você passe por aquela angústia, aquela perseguição na sua vida, entenda que as coisas têm que acontecer pela vontade do nosso Pai. Não se desvie, não tente mudar a história que Deus prescreve na sua vida. Não vá contra o que Deus escreve para a sua vida. Não tente mudar a história. Você não vai mudar essa história, por mais que você tente. Você não erra ao questionar se existe outra forma. Às vezes pode existir, mas você tem que entender que tudo tem que acontecer pela vontade do Pai. Esse trecho da Bíblia, Jesus em nenhum momento desobedeceu ao Pai, tentou agir de maneira diferente ao que estava escrito nas Escrituras, ao que estava determinado por Deus. Jesus não fugiu, Jesus se entregou, mesmo sabendo que a dor seria muito mais pelo afastamento de Deus, um breve afastamento de Deus, do que pela coroa de espinhos que entraria na sua cabeça, as 40 chibatadas, todas as ofensas, as cusparadas, os pregos entrando nas suas mãos e os pés, que lhe causariam muita dor física. Mas o pior de tudo era que naquele momento haveria um breve afastamento de Deus. Isso causou tanta angústia em Jesus que ele chorou sangue. Uma condição definida em termos médicos como hematidrose ou hematoidrose, se não me engano, que consiste em suar sangue, secretar lágrimas de sangue também. Isso é um fenômeno raro, mas que acontece em situações de extremo estresse, extrema angústia, onde a adrenalina corre de tal forma pelas veias em que ocorre quebra dos vasos e faz com que gotas de sangue se misturem às secreções, ao suor e às lágrimas. E assim, a angústia de Jesus nesse momento era tanta que isso aconteceu com ele. Isso é extremamente raro. E Jesus sentiu isso. A angústia ao tal ponto dele suar sangue. Mas a angústia maior do que imaginar a sensação dos pregos entrando em suas mãos, as coroas, a coroa de espinhos, mas o breve afastamento de Deus. E isso é o que nos dói mais, nos afastarmos de Deus. Porque o salário disso, do afastamento de Deus, desse pecado, nos gera pecado, e o salário disso é a morte. E Jesus estava cumprindo a sua missão, representando os nossos pecados, representando a nossa carne, que deveria morrer, representando os nossos pecados, para que ele fosse ressuscitado pelo mesmo Deus, pelo mesmo Pai, a fim de que nos trouxesse a vida eterna, e assim fosse para o Pai novamente. Jesus, mesmo tanta angústia, não se desviou de Deus em momento, mesmo questionando se haveria outra saída para essa situação, se isso poderia ser feito de outra maneira. Assim como nós, que somos tomados por angústias, muitas vezes passamos pela mesma situação em que Jesus passou, pela mesma humilhação, pela mesma perseguição. Muitas vezes vemos os nossos detratores, os nossos haters, digamos,
pela linguagem nossa contemporânea, né, de internet, todos nós temos os haters. Às vezes a gente vê essas pessoas de frente só esperando um motivo para nos atacar. E às vezes essas pessoas não encontram motivo para nos atacar porque estamos alerta, que se estivermos alertas, essas pessoas sentirão uma dor imensa por não encontrar motivos para atacar, e aí eles desobedecem e resolvem nos atacar, mesmo sem motivos. Mas nós devemos nos esforçar para mantermos de acordo com a vontade de Deus, não praticando mais ofensas, pois aí eles se sentirão no direito de te atacar, porque se sentirão no direito de se defenderem, mesmo que você esteja se defendendo com os seus punhos, muitas vezes, de ataques. Por mais difícil que seja, por mais traidores que temos em nossas vidas, que às vezes aparecem em nossas vidas, nos reverenciando, nos chamando de mestre, nos beijando, devemos estar atentos para mantermos conforme a vontade de Deus. Podemos até questionar a Deus qual é a saída para esse problema. Se existe uma saída onde não implique a morte, como foi o caso de Jesus, mas que devemos nos submeter à vontade de nosso Senhor o tempo todo, a cada momento e a cada instante, e buscarmos forças para suportar essas adversidades, porque nós vamos suportar as adversidades. O sofrimento de Jesus não fez Deus mudar de história, e às vezes o nosso sofrimento não vai fazer Deus mudar de ideia a respeito da nossa vida, do que Ele tem a nós. Todos nós vamos passar por sofrimentos, por angústias, vamos derramar lágrimas e sangue, vamos derramar suor em sangue, podemos até sofrer a tal da hematidrose, mas que seja feita a vontade do nosso Senhor. Não se desvie da vontade de Deus, não fuja da vontade de Deus, pois quem persevera na provação, quem persevera no sofrimento, persevera na vontade de Deus diante do sofrimento, tem a verdadeira recompensa. Deus recompensa essa pessoa. Assim como Jesus, que após passar por tudo isso, morreu e foi ressuscitado, e hoje é o nosso Rei, é o nosso Senhor, aquele que é o nosso Salvador, aquele que morreu por nós para nos dar a vida eterna. Não há coisa mais linda do que isso. Portanto, se você passa por um sofrimento, não se desvie da maneira de Deus, não se desvie da vontade de Deus. Busque a Ele a todo momento e a todo instante. Pergunte a Ele qual é a saída que Ele tem para isso, mas não importa qual seja, se for da vontade dEle, que apenas aceite. Muitas vezes a sua morte em uma determinada situação é a sua ressurreição para uma situação ainda melhor. Entenda isso. Você pode estar passando por uma situação, estar em um lugar onde você até gosta de estar, mas que parece que as pessoas não te respeitam. Mas se for da vontade de Deus que Ele te tire dali para te dar uma situação melhor na sua vida, que assim seja. Entenda a vontade dEle e não desobedeça-o jamais. E não tente sacar espadas para tentar ferir as pessoas, porque, como eu já falei,
Aquele que sofrer o golpe vai se achar no direito de se defender. Violência só gera mais violência. Quem sofre um golpe se acha no direito de defender, mesmo que tenha começado uma agressão. Mas ele não vai admitir que ele começou uma agressão. Ele vai dizer que revidou porque foi atacado. Mesmo que essa pessoa seja o seu detrator, seu hater. Portanto, entenda a vontade de Deus na sua vida. Busque a Deus a cada momento e a cada instante para que você possa entender a vontade de Deus e assim obedecê-lo a cada momento e a cada instante. Essa foi a reflexão bíblica de hoje, feita no capítulo 26 de Mateus, entre os versos 36 a 56, que fala sobre a angústia suprema de Jesus e a prisão e o momento da prisão dele, o momento da traição que Jesus sofreu de Judas, o momento que ele foi orar para Deus e encontrou seus discípulos dormindo, mostrando que o tempo todo ele foi abandonado. Você pode ter várias pessoas que te seguem, que te reverenciam, que dizem que estão com você a cada momento e a cada instante, mas basta um momento de angústia, de perda, e essas pessoas te abandonam, assim como foi com todos os discípulos de Jesus. E que Pedro, como eu já falei em uma outra reflexão, negou 3 vezes antes que o galo cantasse. Eu espero que essa reflexão possa te ajudar a entender melhor sobre a vontade de Deus para a sua vida e a buscar forças nele para suportar tudo isso e a esperar na vontade de Deus, esperar em Deus pela recompensa que só Ele te oferece. Amém? Deus é contigo e esse sim nunca te abandona, em momento algum. Nós possamos orar. Ó Pai Celestial, obrigado por esse grandioso, valioso ensinamento. Obrigado porque enviaste Jesus para nos salvar de nossos pecados, mesmo que Ele tenha pagado com sua vida. Mas obrigado porque Ele deu a sua vida por nós. Ajude-nos, Senhor, a aceitarmos mais a Tua vontade sobre nós. Dai-nos forças para suportarmos as nossas adversidades, as perseguições que possamos sofrer a cada momento. Dai-nos forças para suportarmos todas essas adversidades. E força, principalmente espiritual, para que não caiamos em tentações, de nos desviar dos Teus ensinamentos e da Tua vontade sobre nós. Ajuda-nos a enfrentar essas adversidades sempre com o mesmo amor que Tu nos concede e com a mesma alegria que Tu nos oferece a vida eterna. Tende piedade de nós e ajudai-nos, Senhor, a entender melhor da Tua vontade sobre nós. Não nos deixe desviar de Ti. Que tudo seja feito conforme Tua vontade em nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse é o recado de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que isso possa contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida, uma melhor reflexão a respeito das palavras e tudo aquilo que Jesus ensina. Jesus, que é o caminho único e correto para o reino dos céus. Você que ficou
até aqui, obrigado por mais um momento da sua presença. Você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal Reflexões Bíblicas de Fábio Vilas Boas aqui no YouTube. Você que gostou do conteúdo, deixe seus likes, seus comentários, ativa as notificações, verifica tudo isso e, não menos importante, compartilhe isso com seus amigos, seus familiares, que você sente que precisa ouvir isso, e que essa mensagem possa te dar forças para suportar as adversidades que você encontra. Que seja feita pela vontade de Deus, porque a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. Não importa. Deus te dá forças onde você precisar, no momento que você mais precisar, para suportar essas adversidades. Que nada disso tire a sua alegria e o seu ânimo de seguir conforme a vontade de nosso Senhor. Amém? Um forte abraço. Até mais.